Bom dia, 16 de julho, nosso segundo dia de oração. Que o Senhor venha te abençoar, que o Senhor já esteja manifestando, alguns desejos do coração dele, no seu coração, selando, essa intimidade aí com Deus, com você. Queria dar um recadinho de algumas coisas. Deixa eu só chamar o pastor aqui. De algumas dúvidas que vocês têm tido sobre o ovo. Derivados de animal. Então, normalmente, a gente não faz no jejum de Daniel, mas nós tentamos adaptar ao máximo a nossa dieta. Por quê? A gente sabe o quanto o ovo é um alimento nutricional, quanto ele é cheio de vitamina, de proteína, então é um alimento muito rico, Então a gente adaptou, porque a gente sabe das condições também do nosso país, de vitamina, de mineral, o quanto nós somos deficientes. Então, é uma dieta adaptativa, A gente tenta aí fazer o nosso melhor. Bom dia, pastor Perim! Olá, Lívia, e olá a todos, muito bom dia, feliz 16 de julho, terça-feira abençoada. Glória a Deus, pastor, já deixo a palavra com o senhor. Que lindo, Lívia. 16 de julho, segundo dia, nossos 21 dias de oração e jejum, uma linda jornada de encontro com Deus. São todos muito bem-vindos, obrigado pela companhia, que Deus abençoe cada um de nós em uma semana extraordinária. Eu quero chamar sua atenção para um texto do apóstolo Paulo que está na Epístola aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3. E o apóstolo Paulo nos diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Esse texto está nos revelando 3 elementos muito importantes. Em primeiro lugar, ele fala de todas as bênçãos espirituais. Ele também nos fala de lugares celestiais. E ele nos fala de uma importante localização em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que tudo aquilo que você precisa no plano divino, no plano celestial ou no plano espiritual, está guardado em Cristo Jesus. Possivelmente aqui na terra todos nós vamos apelar para o céu em algum momento da nossa vida, porque tudo aquilo que chamamos de bênçãos possivelmente não estão num plano humano ou terreno. Nós teremos que acessá-los em um plano espiritual, e esse plano espiritual ele está fora do nosso alcance ou do nosso limite humano de lidar com a nossa vida. Então você pode estar buscando paz interior, você pode estar buscando graça, você pode estar buscando salvação, redenção, a misericórdia de Deus, o alívio de uma culpa, o perdão, todos elementos espirituais que precisam vir do céu e que de alguma maneira você não tem como alcançar na terra. Mas você pode também estar buscando a solução de alguma crise, situação, circunstância que o seu plano humano não pode definir ou que o seu plano terreno não tem para te dar. Então você vai buscar isso em um plano divino, em um plano espiritual, onde Deus de fato é o único capaz de transbordar sobre você o que você precisa, e que nesse texto está tudo contido dentro dessa expressão bênçãos espirituais, todas as bênçãos espirituais. Uma das coisas importantes desse texto é que ele diz que você não vai acessar isso no supermercado ao lado, você só consegue acessar isso nas regiões celestiais. E para você alcançar essas regiões celestiais, e aí a gente não vai pensar num espaço estratosférico de ação cósmica, a gente vai pensar em um lugar onde Deus governa, ou seja, eles pertencem, ou todas essas bênçãos, elas pertencem a um reino onde Deus governa.
E esse reino onde Deus governa, você só consegue acessá-lo através de Cristo. Porque todas as regiões celestiais, aonde você consegue acessar o reino de Deus, a graça de Deus, a salvação, a redenção, a cura, a libertação, mas também toda a interferência divina no seu plano humano, estão em Cristo Jesus. Ou seja, sem Cristo Jesus, eu e você vamos caminhar pela terra, lutar com a carne, lutar com o braço, lutar com a nossa alma, vamos sofrer, vamos em algum momento ser abatido, frustrado, decepcionado, nós vamos ficar amargurados, vamos enfrentar as doenças emocionais, vamos passar por crises circunstanciais, situacionais e algumas crônicas, e não teremos quem nos socorra. Por isso o salmista, quando canta, ele canta dizendo: eu elevo os meus olhos para cima dos montes, para um lugar que está bem mais elevado, porque eu sei que é de lá que está vindo o meu socorro. Então, eu quero que você primeiro pega isso daí. O que você precisa? Pelo que você está orando? Você está orando 21 dias de oração e jejum por uma causa pessoal, por uma causa familiar, por um problema da sua saúde, por uma circunstância financeira. Não importa se o que você está buscando é um problema no plano humano, terreno, pessoal, relacional, circunstancial, ou se é mais crônico, mais estendido. Isso não faz diferença. Faz diferença para você aonde você vai buscar o recurso para isso. Bem, nesse buscar o recurso para isso, você precisa entender que todas as bênçãos espirituais que você precisa, elas estão numa região celestial bem dentro de Cristo Jesus. Como é que você acessa isso? Você não acessa isso sem Cristo Jesus. Cristo Jesus não é um nome, ele não é uma palavra mágica, ele não é como um login ou uma senha que você cadastra, vai lá e usa e diz: Deus, eu preciso desse milagre em nome de Jesus Cristo. Não é só isso. Cristo Jesus é uma identidade. Você tem que estar dentro dele e ele tem que estar dentro de você. Então, quando você está em Cristo Jesus, você tem acesso a esse reino, ou a esse contingente celestial, ou a esse espaço espiritual, de onde Deus transborda sobre você e eu aquilo que nós chamamos, ou que a Bíblia, ou que o apóstolo Paulo está chamando de bênçãos espirituais. Bem, dito isso, você precisa de usar as ferramentas certas para acessar isso. Nós vamos chamar de chaves, como uma chave que abre uma porta e você entra em uma despensa, como uma chave que abre um cadeado, libera um baú e você recolhe as coisas boas que você precisa lá dentro. Chaves para o reino dos céus, chaves que estão em Cristo, que acessam as bênçãos espirituais que Deus tem para você nesse plano humano da sua vida. Então nós temos muitas chaves. A oração, ela é uma das mais importantes. Então, você vai usar a oração, você vai usar o jejum, você vai usar várias chaves espirituais para tocar no plano divino, no plano celestial, no plano espiritual. Bem, dito isso, a pergunta é: se você e eu estamos usando a chave correta ou do jeito certo? A gente pensa que todo mundo ora, mas a verdade é que nós não oramos da maneira correta. Imagine que eu quero chegar aqui e conversar com a Lívia, essa pessoa fantástica que entende tudo, mas a minha comunicação não é real. Eu digo para ela: oi Lívia, olha, ontem foi um dia bem estressado, sabe o que vai acontecer hoje à tarde? Menina, eu não estou entendendo aquilo que aconteceu na chuva de ontem. Pois é, mas não choveu, que coisa estranha, né? Não tem comunicação, é sem conexão, é sem nexo. O que você e eu muitas vezes fazemos com Deus é da mesma maneira. Nós paramos um tempo muito rápido, acessamos Deus de uma maneira muito imediatista, descarregamos diante dele todo um conjunto de informações emocionais daquilo que é a nossa crise, viramos as costas e saímos correndo sem dar tempo dele falar conosco. Não houve uma comunicação perfeita. Se
Se você quer tocar em Deus através da oração, você precisa parar. Você precisa ter um local. Você precisa ter uma oração inteligente. Você precisa saber qual é o assunto. Você precisa conversar direito. Você precisa dizer para ele o que está sentindo. Precisa derramar o teu coração. Precisa ser inteligente na oração. Não pode falar de qualquer jeito. Ah, mas Deus entende. Não, você tem que organizar para você, não é para Deus. Deus interpretaria qualquer língua, mas você não seria capaz de absorver nem no seu próprio entendimento a desconexão dos seus pensamentos. Então você tem que organizar, tem que se aproximar de Deus. Escolha um lugar secreto, escolha um tempo secreto. Lugar secreto não é só o cantinho da sala ou do quarto onde você ora. Pode ser naquela caminhada que você está fazendo às 7 horas da manhã, às 5h50, lá na beira da lagoa. Não importa, mas você tem que estar conectado unicamente com Deus. Você tem que desenvolver um raciocínio lógico, uma palavra de oração inteligente. E você tem que estar disposto a se derramar na presença do Senhor. De maneira insistente. Vai orar hoje? Vai orar amanhã? Vai continuar orando depois? Vai. Mas tendo uma conversa com Deus. Porque a oração não é só uma carta que você manda. A oração é um relacionamento que você estabelece. Então Deus não é alguém que está na feira esperando você chegar na banca para pedir a Ele o que você precisa. Não. Deus é um amigo que está esperando você marcar um dia, um local e um horário para ter um encontro com Ele. Se você viver isso da maneira correta, e nós vamos desenvolver esse pensamento, essa crítica ou esse entendimento ao longo desses 21 dias. Se você fizer isso do jeito certo, você vai tocar nos céus. Você vai descer o céu até a terra, vai fazer o divino interferir no plano humano e a sua vida será transformada. As realidades dentro de você e ao redor de você de uma maneira extraordinária. É isso, Lívia. Glória a Deus. Então, que a gente possa acessar o reino, que a gente possa acessar esse lugar secreto, esse lugar do sobrenatural, né? Através de tantas chaves que o Senhor nos deu e uma delas é a oração. Então, vamos orar, né, pastor? Vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta manhã, pelo nosso segundo dia. Pai, tudo que nós temos é teu. Este dia é teu. Então, nos direciona em tudo que nós fizermos, aonde a nossa mão tocar, que o Senhor toque. O que a nossa boca falar, que seja o Senhor falando, que nós possamos ser um instrumento nas tuas mãos. Renova a nossa força nesse dia, renova a nossa esperança e nos faz, ó Deus, acessar este reino, para que nós possamos reinar com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigada. Lá no nosso grupo você vai receber o versículo de hoje e a oração de hoje, para que juntos, no mesmo propósito, a gente possa orar. Então, até amanhã e até mais. Lindo. Beijo, Lívia. Beijo. Tchau, pessoal.